Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos. O programa Bíblia no Meu Dia a Dia é a palavra de Deus que vai alcançando o seu coração e vai nos transformando cada vez mais que nós nos colocamos em estado de escuta, mas também quando nós disponibilizamos o nosso coração para que a vontade de Deus se aplique na nossa vida. Quero convidar você a abrir o seu coração e a suplicar o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento no nosso estudo bíblico da primeira carta de São Pedro. Então pega aí o seu caderno, a sua Bíblia, para que a gente possa anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Coloca aí no seu caderninho 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 18 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 18 a 25. Vamos juntos ler o texto que o Senhor hoje nos concede para o nosso estudo bíblico. Repetindo, 1 Pedro 2, de 18 a 25. Servos domésticos, submetei-vos aos patrões com todo respeito, não só aos bons e afáveis, mas também aos que são difíceis. Nisso consiste a graça, sofrer injustamente suportando as aflições com a consciência da presença de Deus. Pois que merecimento há em fazer o mal e suportar castigo por isso? Entretanto, se fazeis o bem e suportais o sofrimento, isso vos torna agradáveis junto a Deus. De fato, para isso fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre a cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor, protetor de vossas vidas. É interessante nós percebermos o caminho que Deus vai fazendo conosco dentro desse processo de amadurecimento cristão, de maturidade na nossa caminhada. São Pedro está aqui no início da igreja, não é? Vamos pensar lá pelo ano 60. Jesus morreu ali com 33 anos. Depois desse período, eles receberam o Espírito Santo, né? Conviveram com o ressuscitado. Depois veio o Pentecostes e eles saíram em missão. E a igreja nascente, né? Seja os judeus convertidos ao cristianismo e os pagãos que se tornaram cristãos, precisavam começar a entender coisas importantes que elas dizem de nós hoje. Hoje nós vivemos numa sociedade que rejeita qualquer espécie de sofrimento. E pelo contrário, a palavra está dizendo a nós que nós devemos acolher o sofrimento e vivê-los em Deus, na oração. Por exemplo, quando existe uma dificuldade no nosso ambiente de trabalho, quando existe algo que acaba sendo para nós penoso, exigente, a tendência é nós desistirmos daquilo ali e abandonar. No último estudo bíblico eu dizia, se você é obrigado a fazer o errado, aí sim, abandone-se. Abandone essa realidade. Isso não pode fazer mais parte da sua vida. Mas se é um sofrimento, se é um coordenador difícil, se é um patrão difícil, isso pode ser transformado em crescimento espiritual, em amadurecimento espiritual, sendo vivido essa dimensão vivida em Cristo, a partir dos sofrimentos de Cristo, que trazem cura, que trabalham no nosso interior, que nos faz ser resilientes. E é exatamente sobre isso que Pedro está tratando. Servos domésticos, submetei-vos aos patrões com todo respeito, não só aos bons e afáveis, mas também aos que são maus.
Ou seja, eu também devo dar testemunho que eu sou cristão no meu trabalho. Mesmo que eu passe por provas, mesmo que eu passe por sofrimentos. Vamos lembrar, nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Rezava assim Santa Teresa de Ávila. Então nós precisamos prestar atenção nos momentos em que Deus nos forma também nessas dimensões de sofrimento. Eu ainda lembro quando eu estava trabalhando numa empresa e me era exigido muito. Às vezes me colocavam em ofícios lá no trabalho que eu não sabia e eram de extrema responsabilidade. Eu sofria para aprender. Eu lembro uma vez que trabalhava ali com um diretor de produção de uma multinacional e o secretário dele tirou férias e me colocaram no lugar do secretário. E era o secretário quem fazia a escala de trabalho de toda a empresa de produção. Quando eu coloquei a primeira vez a escala no mural, eu quase fui trucidado. Eu não sabia fazer, eu errei ali as horas, tudo que dizia dos funcionários e o telefone, a minha sala, tudo ficou lotado de gente porque eu errei. Eu chegava em casa e dizia, mãe, eu vou embora, não vou ficar nesse trabalho. Ela falava, você vai aprender. A gente aprende com sofrimento e tal. E ali eu fiquei e eu falo que deu certo. Né? Toda a prova que eu passei ali serve para mim hoje, porque me trouxe resiliência. Nisso consiste a graça, sofrer injustamente, suportando aflições, com a consciência da presença de Deus. Deus está comigo em qualquer momento que eu viva, e principalmente esse de sofrimento e aflição, é aquilo que Paulo vai dizer, nós precisamos configurar a nossa vida a Cristo. Estou pregado à cruz de Cristo, Deus está comigo. Pois que merecimento há em suportar castigo quando se é culpado? Entretanto, se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isto é grato a Deus. De fato, para isso fostes chamados, pois também Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo a fim de seguirdes os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engodo foi encontrado em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o lenho da cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Então, existe uma força no sofrimento. Existe uma graça quando nós entendemos isso. Nós sofremos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não é um sofrimento aleatório, não é uma dor aleatória. E aqui eu não estou dizendo de agressão, de violência, nada disso. Eu estou dizendo desses sofrimentos que a gente passa. Para viver bem no nosso trabalho, para ganhar o pão nosso de cada dia, a gente precisa perceber que aí há um trabalho de Deus, aí há uma ação de Deus, aí há uma graça de Deus, aí há uma atitude de Deus abençoando a nossa vida, se nós sabemos aproveitar desses momentos para o crescimento espiritual e principalmente para conformar-nos a Cristo. Em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, Paulo vai dizer assim, eu estou preso à cruz de Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, não é só a glória, não é só o entendimento de bênção. Pedro está mostrando para nós que os sofrimentos não são maldição, mas eles nos dão a oportunidade de viver em Cristo, de experimentar Cristo e entender, por suas feridas fostes curados. O nosso caráter é curado, o nosso temperamento é trabalhado, a nossa resignação é trabalhada, a resiliência é trabalhada em nós, tudo porque nós escolhemos imitar a Cristo. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engodo foi encontrado em sua boca. Quando injuriado, não retribuía injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o lenho da cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, deixa o Senhor purificar você no sofrimento, na prova, na dor, naquele esforço de aprender algo novo, até mesmo do medo de errar, mas também da permissão de errar, mas não deixe de aproveitar essa realidade desses sofrimentos para o crescimento espiritual.
Andáveis errantes como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e guardião de vossas vidas. Voltar ao pastor e guardião da nossa vida é também conformar a nossa vida aos sofrimentos de nosso Senhor. Não percamos oportunidade. Deus nos dá oportunidades em todos os momentos para que nós cresçamos e amadureçamos na nossa fé. Qual é a mensagem de hoje? Somos chamados a conformar a nossa vida a Jesus Cristo, nos seus padecimentos e sofrimentos, vivendo com fé e maturidade as oportunidades que o Senhor nos concede dia a dia. Isso nos trará purificação, perseverança e resiliência. Com Cristo e na fé superaremos as dificuldades e aproveitaremos toda a graça contida nelas. É entender isso, não desistir jamais, é pedir a graça a Deus, seguir em frente e dizer: Jesus Cristo, é por ti, é contigo e é em ti, é para ti que eu vivo cada um desses momentos exigentes e difíceis que muitas vezes se avizinham a minha vida e eu quero crescer espiritualmente nessa graça. Vamos rezar juntos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta que em cada momento da nossa vida nós podemos aproveitar para o nosso crescimento. No nosso trabalho, nas dificuldades próprias do nosso trabalho, as exigências, as pessoas difíceis que convivem conosco, talvez o patrão, o coordenador, mas conceda a graça a cada um de nós como cristãos a dar bom testemunho nesses lugares e aproveitar cada desafio, cada sofrimento para conformar a nossa vida a Ti, Jesus. Os nossos sofrimentos aos Teus, experimentar a cura que as Suas chagas trouxeram para a humanidade, para a minha vida e colocar as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas lutas diante das suas chagas para que eu também seja curado, fortalecido, persevere, seja forte, resiliente e consiga, Senhor, no fim, conquistar os corações maus para Ti, com a bondade que o Senhor concede, que nós vivamos e testemunhamos aos nossos irmãos. Muito obrigado pelo chamado, pelo despertamento. Muito obrigado pela graça derramada na nossa vida nessa hora pela força da palavra. Resiliência, perseverança, fortaleza, determinação. Isso precisa fazer parte da vida de um cristão. Nós não podemos ser como esses molengas que esse mundo quer gerar e produzir. Nós precisamos ser homens, mulheres fortes, corajosos, resilientes, determinados e aproveitar de cada sofrimento para conformar a nossa vida a Cristo e viver para Ele. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.